E aí, tudo bem? Bom, resultado das eleições divulgado. Ou você está bem satisfeito com o resultado, satisfeito ou satisfeita, né, com o resultado, ou está muito insatisfeito ou insatisfeita ali com o resultado atual, né? Mas o que importa mesmo é a gente aqui agora traçar um plano juntos, né, sobre como conduzir o pregão de amanhã, certo? Quero falar de coisas bem específicas aí com vocês. Vou dividir o bate-papo em características técnicas do mercado e características comportamentais do operador na frente da tela. Se a gente for falar da parte técnica, o que realmente acontece ali em momentos em que a volatilidade deve aumentar bastante, primeiro, a gente deve ver um esvaziamento do livro de ofertas, né? Então, o investidor ele deixa de ser seletivo a preço. Então, imagine um livro de ofertas que tem ali 1.000, 2.000, 3.000 ações por nível de preço, né? De repente, não tem ali muita quantidade, tem ali 200, 300, né? Então, o que que acontece com um mercado como esse? Ele tende a correr mais. Então, o investidor em ambientes de crise, ele é menos seletivo a preço. Então, o investidor quer comprar uma ação lá no 27,20, por exemplo, ele quer comprar 3.000 ações a 27,20, por exemplo. Num mercado onde a movimentação está ocorrendo de maneira intensa, ele prefere se antecipar ao movimento e isso acaba gerando um efeito cascata. Então, ele quer pagar 27,20, mas ele vê que o mercado, por exemplo, já está 27,30, 27,40, então ele retira essa ordem do livro de oferta e se transforma num agressor do mercado. Quando ele faz isso, ele chama a atenção de outros investidores e ocorre o que eu chamo de efeito cascata no mercado, certo? É por isso que o mercado tende a andar muito mais do que acima da média, quando a gente tem aí grandes eventos catalisadores no mercado, como é esperado que a eleição seja, certo? Então, aqui vai a primeira dica para vocês. Como o mercado vai andar muito mais do que o normal, e ele vai fazer isso de maneira errática, reduza o seu lote operacional. Você vai ganhar uma tranquilidade emocional para conseguir percorrer ali o pregão sem ficar dentro das características do mercado, que seria o que a gente chama de fritando a sua ordem stop, certo? Você entra ali, está acostumado a entrar com 300 ações ou com 3, 4 contratos no mercado futuro, trabalha mais leve. Eu sei que pode parecer contraintuitivo, né? Num primeiro momento, já que o mercado vai se apresentar tão movimentado, tão interessante seria você trabalhar mais pesado, só que isso vai te deixar numa condição de stop muito curto. Então, isso vai acabar trazendo uma quantidade de stops maior e talvez você não consiga participar do mercado adequadamente, certo? Então, a dica número um que eu dou do ponto de vista técnico é: se você trabalha com 10 contratos de mini índice ou mini dólar, segunda-feira trabalhe com 5. Se você trabalha com 400 ações no mercado de ações, segunda-feira trabalhe com 200. Reduza o seu lote para que você consiga participar do mercado mesmo com a volatilidade presente. Beleza? Bom, um outro aspecto que é importante abordar é o FOMO. FOMO é uma sigla em inglês que quer dizer Fear of Missing Out, né? Que é o medo de você ficar de fora, o medo de você perder as oportunidades. Então, quem opera múltiplos ativos como os nós, né? É esperado, esse é um grande evento do mercado que o pessoal está esperando aí, o resultado que acabou de sair, né? Então, é esperado que aconteçam várias oportunidades simultâneas. Isso é bom do ponto de vista técnico, só que você precisa ter um foco operacional para escolher algumas ações, ou de repente apenas uma, para conseguir trabalhar ali no mercado, certo? Lembre-se, quem quer tudo vai acabar não conseguindo fazer nada, certo? Então, isso nos leva ao segundo bloco aí da minha mensagem para vocês, né? Que é cuidar do comportamento. Aqui eu vou explicar um pouco como funciona
a dinâmica das redes sociais e a dinâmica de toda essa situação que está acontecendo aí de polarização política, certo? Então, você tem uma preferência política e faz parte da democracia essa divergência política ocorrer, certo? Só que quando você está ali rolando o seu Instagram ou acessando o seu YouTube, os algoritmos compreendem que você tem essa preferência política e começa a te indicar conteúdos quase que exclusivamente dessa preferência, certo? Então, isso gera uma série de bolhas digitais, né? Bolhas mentais, digamos assim, dentro da sociedade, certo? E é isso que alguns talvez denominem aí polarização política, né? Bom, o que que isso impacta em nós? É que você vai começar a criar versões que podem ser um pouco perigosas, e eu quero aqui transcorrer nelas, né, para que você vá refletindo aí sobre a situação, certo? Então vamos imaginar hipoteticamente que você seja um eleitor do Bolsonaro e que Bolsonaro tenha sido reeleito, certo? Ou seja, você vai se sentir muito feliz com essa situação, porque você é um eleitor do Bolsonaro, certo? Qual que é o problema aí? Qual que é o desafio? Você associar essa euforia, essa positividade, essa felicidade a algum tipo de direção no mercado, né? Você começar a tentar fazer análises nesse tipo, e vai ter um monte desse tipo de análise no YouTube, nos grupos da vida, certo? Então tome muito cuidado com essa situação. O contrário também é verdadeiro, né? Se você é um eleitor de Bolsonaro e, por exemplo, porventura o Lula tenha ganhado, certo? Você vai se sentir muito triste, chateado, e você pode tentar carregar essa tristeza para frente da tela, certo? E quando você faz isso, você vai começar a fazer um exercício de previsão que pode ser muito nocivo ao mercado, certo? Agora, associe essas duas características e talvez seja por isso que eu estou dando essa mensagem aqui no grupo, certo? O mercado tem uma probabilidade de direcionalidade, a gente não sabe qual será a direção, muito grande na segunda-feira, certo? Beleza. Associe isso com algum tipo de previsão que você esteja fazendo baseado no resultado que já aconteceu, certo? Se o mercado subir muito nesse dia e você tiver uma previsão de queda, você vai travar uma luta contra a tela. E esses dias normalmente acabam representando os piores resultados das pessoas físicas na bolsa. Tudo porque você está carregando uma opinião pessoal sua na hora de você exercer o seu trabalho, certo? Então, a minha recomendação, depois de passar por tantas e tantos eventos como esse, depois de passar por tantas situações, passei aí por crise de 2008, o Joesley Day, o impeachment da Dilma, a crise da Europa em 2010. Então, foram aí uma série de eventos, certo? Que me fez aprender uma coisa que é muito simples e que eu quero transmitir para vocês. Segunda-feira, amanhã, é um dia como outro qualquer. Se eximam das suas opiniões pessoais, festejem agora ou fiquem muito chateados agora, depender aí da sua preferência política, certo? Mas na hora que você estiver na frente da tela amanhã de manhã, se exima dessa sua opinião pessoal e execute o seu sistema de trade à risca. Eu sei que deve ser um exercício bem difícil e bem complicado de fazer, porque, como eu falei, a nossa vida social, que hoje também inclui aí as redes sociais, nos faz ficar preso nessas bolhas ideológicas que nós acabamos criando, certo? Quero deixar bem claro aqui que eu não estou me referindo a nenhum dos dois lados, tá bom? Eu estou fazendo uma alerta do ponto de vista técnico aí. Então, eu prefiro encarar o dia de amanhã como um dia qualquer de operações e que a gente vai realizar o nosso trabalho como nós fazemos
todos os dias, tá legal? Então, amanhã, às 9h45 da manhã, eu estou abrindo a transmissão para a gente fazer a nossa preparação e com fazer o nosso trabalho como nós fazemos todos os dias. Legal? Tenha uma boa noite, reflita sobre tudo que eu falei e como uma última recomendação, se você perceber, isso você vai ter que fazer um trabalho de autoconhecimento muito grande, que você não consegue dissociar esse sentimento que você está sentindo agora com o que vai acontecer no mercado amanhã, se você continuar tentando fazer esse exercício de previsão, eu te recomendo uma coisa que pode parecer muito ruim, mas que pode salvar aí o seu patrimônio, certo? Que é não operar amanhã. Os melhores resultados estará em você conseguir, não estará em conseguir acertar a direção do mercado, certo? Isso é uma consequência da leitura da tela. Mas a melhor resultado que você pode ter em dias como o que possivelmente acontecerá amanhã, certo? Será em você aprender a dissociar o cidadão do trader. Eu sei que pode parecer um pouco difícil fazer isso, mas a nossa análise na tela ela é extremamente pragmática e apartidária, digamos assim, certo? Então, tenha uma boa noite, festeje, se você tiver, né, tiver tido sucesso, ali, se o candidato que você votou foi eleito, ou se você não tiver sido eleito, né, o candidato que você preferiu, você deve estar um pouco chateado. O ponto é como você vai acordar amanhã de manhã. Se você perceber que essa associação está muito congruente ali com o que você pensa, é melhor você ficar de fora. Se você consegue fazer o trabalho de tentar separar isso, seja muito bem-vindo à nossa sala de operações. Eu vou fazer amanhã um excelente dia de trades, assim, fazer as entradas e todo o nosso protocolo de trade à risca. Beleza? Te aguardo amanhã. Até mais.